Olá, amigos e amigas que curtem o canal Coisas do Alto. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês, sempre meditando nas coisas do céu, nas coisas do alto, né? Assim como a palavra diz, né? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Né? Então, a razão de muitos problemas nessa terra, a razão de muitas falsas doutrinas, heresias, né? Tantas coisas que a gente vê nesse mundo, é justamente por isso, porque as pessoas têm buscado ah, as informações a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus, das coisas espirituais, aqui no mundo, né? E no mundo não tem nada. Né? O mundo está cheio de filosofias, fábulas de velhas caducas, heresias, né? E uma série de outras coisas, né? Cada um buscando um caminho de uma maneira, né? O povo realmente totalmente perdido, né? Tanto no sistema religioso católico como evangélico, né? Como em outros que tem por aí. O povo realmente está perdido. Está perdido por quê? Por falta do entendimento. Já dizia o próprio Deus no passado: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. Ora, isso quer dizer o quê? A pessoa está sendo destruída porque o diabo está destruindo ela? Não, nada a ver. Deus não disse isso, meu povo está sendo destruído, que o diabo está destruindo ele. Ou o saci pererê, ou a mula sem cabeça, ou uma assombração, ou qualquer outra coisa. Não. Deus disse que o povo, naquela época, e também nos dias de hoje, estão sendo destruídos porque lhe falta o entendimento. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que a pessoa passa a ter entendimento do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Quando se fala evangelho, a palavra quer dizer, evangelho quer dizer boas novas, boas palavras. Né? E as pessoas têm ouvido boas palavras nesse mundo? Não, as pessoas têm ouvido uma série de confusões, uma série de falsas doutrinas, uma série de coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Uma série de distorções da palavra de Deus e principalmente na própria Bíblia, né? Porque a Bíblia também é um livro que nós temos que tomar cuidado, porque ela foi manuseada pelo homem há muitos séculos que o sistema religioso eles vêm mexendo na Bíblia, tira uma coisa daqui, coloca outra ali. Né? Então, é séculos que isso vem acontecendo. Então, até mesmo na própria Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Hoje em dia, a Bíblia ela tem que ser peneirada. E nós que temos olhos iluminados, né? Nós que temos os olhos da fé, os olhos iluminados, a mente de Cristo, podemos entender o que é para nós e o que não é para nós, mesmo dentro da própria Bíblia. Porque o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Você sabia que Deus mesmo, Deus não precisa de Bíblia para falar com ninguém. Deus não precisa de nenhum livro na face da terra. Deus não precisa de livros para falar comigo, falar com você, falar com ninguém. Se for assim, aquela pessoa que é pobrezinha, analfabeta, né, que não sabe ler, não entende muita coisa, então ela não vai conhecer a Deus, não vai saber quem é Deus. Não. A Bíblia está aí, né? É um livro importante, tem muitas coisas de Deus e tem muitas coisas que estão dentro da própria Bíblia que não é de Deus, que dá até sustentação para muitas falsas doutrinas, muitas heresias, e dá também sustentação até para os ateus. Os ateus atacarem. E eles estão certos, porque são coisas que não têm fundamento, não têm coerência. Então,
Na verdade, hoje, a Bíblia nós temos que ler com muito cuidado, com a lupa do Espírito Santo, né? Com a pinça, peneirando. Né? Não é que a gente vai tirar só o que a gente quer ou não quer, mas na verdade é isso mesmo. Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que ouvir todas as coisas, reter o que é bom e o que é mal jogar fora. É, né? Você está lá na frente de um homem lá, o homem está pregando lá. Ora, você está ouvindo. Aquilo que é bom você retém para você. Aquilo que não é, você não retém. A mesma coisa na Bíblia. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que reter o que é bom, o que é do Evangelho, o que é da graça, o que é do amor de Deus, o que é a justiça de Deus. Né? Tem muitas coisas na Bíblia que não tem nada a ver com Deus. E diga-se de passagem, toda essa confusão que existe ou que existem hoje no mundo a respeito do Senhor Jesus, dúvidas que as pessoas têm, uma série de coisas, é justamente por falta do conhecimento do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Né? Pois afinal de contas, Deus, o Verbo se fez carne para quê? Deus veio aqui para quê? Para que as coisas continuassem da mesma maneira, para que continuasse essa divisão, essa confusão, todos esses problemas que existem no mundo. Não existe um povo mais desunido, mais dividido do que esse povo religioso, né? Tanto do sistema católico como evangélico, como de outras religiões. Né? Um povo totalmente dividido, um povo que diz que acredita em Deus, estão totalmente alucinados, totalmente divididos, sem contar as mentiras que são pregadas em nome de Deus, a politicagem na igreja, a ganância pelo dinheiro, né? Tudo isso, exploração em nome de Jesus, em nome de Deus, né? E as pessoas agora elas estão se afastando da fé, elas estão apostatando da fé, né? Por quê? Porque elas têm olhado para isso. É esse evangelho que se tem apresentado aí para as pessoas. O evangelho não só que tira dinheiro, que explora as pessoas, mas principalmente que leva as pessoas ao fanatismo, à loucura, à perturbação. É o evangelho da perturbação, que não tem nada a ver com Deus. E aqui, na carta, nas epístolas do apóstolo Paulo, que é um grande homem de Deus, né? Um homem cheio do Espírito Santo, aqui na epístola do apóstolo Paulo, no evangelho do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 1 em diante, ele explica a respeito disso. Isso já aconteceu na época dele. E quando ele escreve isso aqui, ele não está falando só na época dele, não é só para aquela época dele, está falando para nós hoje. Porque aquelas pessoas daquela época já se foram, já estão com Jesus, já estão na glória, já estão com Deus. O que está escrito aqui hoje serve para nós, que estamos aqui ainda, né? Nesse corpo, nesse mundo, ainda estamos vivendo aqui. Ainda não fomos para a glória, né? Embora o Espírito de Deus esteja dentro de cada um de nós. Mas nós ainda não fomos para a glória. Então vamos nos alimentar do que é bom. Vamos aprender o que é bom. E em Gálatas 1:1, Paulo faz uma exortação à igreja dizendo assim. Gálatas 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você vê que ele já entra rasgando, né? Já entra dizendo que ele é o quê? Ele é apóstolo não da parte de quem? De homens, e nem por intermédio de homem nenhum, mas do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 2. Ele diz, e a todos
os irmãos, meus companheiros e as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte daquele. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele fez essa abertura na igreja e agora ele vai começar a falar com os cristãos. É justamente o que ele continua falando nos tempos de hoje. Ele diz assim, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, olha como estava a situação daquelas pessoas. Paulo falou, eu estou admirado com vocês, porque Paulo pregou para os Gálatas e Paulo também viajava por outras cidades. E nesse inteirinho que ele saiu dali, quando ele voltou, ele viu o estado daquelas pessoas como estavam. Por que aquelas pessoas? Ele estava admirado. Ele diz assim, admiro-me, Gálatas 1, versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem é que chamou os cristãos para a graça de Cristo? Deus. Paulo estava dizendo que eles estavam passando para outro evangelho. Que outro evangelho? Ele vai dizer agora qual é. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo? Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, vocês ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra da graça, estava bem. Eu só fui ali na esquina e voltei. Vocês já estão passando para outro evangelho. Mas por que eles estavam passando? Porque outros homens, outros falsos pregadores se entremeteram no meio deles e eles não vigiaram. Quer dizer, tudo aquilo que Paulo pregou a respeito da morte, ressurreição do Senhor Jesus, da graça, do poder de Deus, do amor de Deus por eles esqueceram, eles passaram para o outro evangelho. E ele fala aqui que é um evangelho de perturbação. Ele diz aqui, ó, ele diz assim, aqui no versículo 7, Gálatas 1, versículo 7, o qual não é outro, senão que alguns, não era todos, tá vendo? Alguns que vos perturbam, é o evangelho da perturbação, e querem perverter o evangelho de Cristo. É como está hoje, né? Você acha que esse evangelho que está sendo pregado aí é o evangelho de Cristo? Tem o nome de Cristo, parece tudo, é igual Denorex, parece, mas não é. Aparentemente parece, porque fala de Jesus, fala o nome de Jesus. Você acha que esse evangelho que leva as pessoas a fazerem correntes, campanhas, votos, sacrifício, dar o carro, dar a casa, isso é evangelho? Você acha que esse evangelho que as pessoas vêm estribuchando, caindo no chão, dizendo que estão caindo pelo poder de Deus, esse evangelho de loucura, de gritaria, você acha que isso é o evangelho de Cristo? Ou é um evangelho de perturbação? Que as próprias pessoas que não frequentam igrejas, elas ficam aterrorizadas, elas mesmas ficam envergonhadas de ver a situação dessas pessoas, e às vezes tem até parente também no meio desse povo. Né? Parece que as pessoas que estão do lado de... Parece não, é verdade, as pessoas que estão do lado de fora do sistema religioso, elas estão melhores, elas estão com as faculdades mentais bem melhor. Não é? Embora tenham seus problemas do dia a dia, mas elas estão muito bem. Por quê? Elas não estão nesse evangelho, entre aspas, né? Um evangelho de perturbação. Gálatas 1, versículo 7, o apóstolo Paulo dizendo para os Gálatas, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele diz assim,
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Quer dizer, ele disse, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que não seja esse que eu preguei para vocês, seja maldito. Assim como também já dissemos, e agora repetimos, ou seja, e agora repito, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, se você está recebendo esse tipo de evangelho de barganha, esse evangelho de perturbação, esse evangelho que tem demônio na sua casa, tem demônio no gato, no cachorro, no papagaio, no seu filho, tem demônio em tudo quanto é canto. Você tem que fazer a corrente da meia-noite, a corrente de libertação. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, para poder se ver livre do mal. Esse é o evangelho da perturbação, né? O evangelho que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito disso. Já peço a você que você deixe seu like aí, dê o seu alô aí e um abraço a todos vocês.